Mas, deixe-me começar compartilhando com vocês algo que aconteceu há alguns anos. Um dos meus, um evento que participei, onde fui palestrante. Estamos falando sobre... Lá houve uma discussão sobre o meio ambiente, de forma geral, né? Não apenas sobre o aquecimento global, mas, sobre proteger a natureza e o meio ambiente. E uma discussão acalorada surgiu entre duas pessoas diferentes e, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Ambos eram inteligentes. Havia outras pessoas ao redor. Eu apenas sentei quieto ao lado e não falei muito. Mas aquilo me chamou a atenção, porque ambos usaram a mesma frase. Ambos disseram, siga o dinheiro. Então, um deles disse, ele era muito envolvido com a indústria verde, a sustentabilidade, né? Que, claro, são produtos ecologicamente corretos e a energia reciclável e reutilizável, que obviamente se tornou muito mais proeminente recentemente. E ele estava dizendo, olha, o fato é que a energia é limitada e nós podemos encontrar fontes de energia muito mais limpas e melhores, e no final das contas, também mais baratas. Mas as indústrias antigas, as pessoas que controlam os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e assim por diante, estão investidas em controlar o mercado e querem ganhar seu dinheiro. Eles não estão interessados em novos, outros métodos alternativos. O outro cara responde de forma exatamente oposta. Ele diz, não, isso não é verdade, é a energia verde, são as novas energias renováveis que estão querendo lucrar. E é porque eles querem ganhar dinheiro que estão investindo nisso. Porque, veja, no fim das contas é uma questão de negócios e se fosse apenas pessoal, veja, alguns deles, pessoas que realmente estão muito envolvidas com a nova energia, vamos apenas chamar de nova energia. Vivem em casas onde desperdiçam muita energia, são ricos e realmente não se importam. Então, é uma questão de dinheiro. Eles não conseguiram resolver essa questão porque uma vez que você traz o dinheiro para a discussão, isso se torna uma questão de subjetividade, interesse próprio. E até que ponto isso é verdade? E eu estava pensando sobre isso e disse, bem, sabe de uma coisa? Talvez ambos estejam certos, de certa forma. Você sabe, as pessoas sempre têm interesses. Estamos falando de pessoas que são puramente divinas em espírito, generosas de coração, que realmente não têm nenhum ganho pessoal e estão apenas discutindo. Discutindo qual energia é a melhor para se usar? Quero dizer, todos nós poderíamos concordar, se não tivéssemos nenhum interesse nisso, que obviamente formas melhores de energia mais limpa são mais saudáveis e melhores para o planeta. E assim por diante. Então, até que ponto isso é contaminado por interesses privados, interesses individuais? Há grupos de interesse, como dizem. Quantos deles estão fazendo lobby em Washington? Quantos deles estão em campanhas de relações públicas tentando nos convencer? Quando, na verdade, a agenda deles não é apenas para o nosso benefício, mas para o próprio ganho. Então, como você consegue entender tudo isso, quando existe esse elemento subjetivo? Muitos de nós simplesmente recuam e dizem, sabe de uma coisa? Eu mesmo não tenho certeza. E, novamente, isso não diz respeito ao mérito da questão. Os méritos parecem ser ofuscados e obscurecidos pelo fato de estarmos lidando com essa subjetividade e agora com a política envolvida. E uma vez que você entra em campanhas e pessoas que querem estar no poder, até que ponto isso é um jogo de poder e assim por diante? Então, como você se distancia e pensa como uma pessoa inteligente? E espero que todos entendam de onde estou vindo. Eu não tenho nenhuma agenda política, não tenho interesse pessoal ou financeiro. Analiso isso como alguém inteligente, tentando ser um ser humano objetivo, olhando para o quadro geral. Acho que todos nós poderíamos concordar se deixássemos de lado qualquer interesse próprio e tornássemos isso uma discussão não emocional, não partidária e não pessoal. Sim, se você conseguir encontrar formas melhores de energia, que sejam melhores para o planeta, melhores para os seres humanos, mais baratas, mais limpas e assim por diante, quem discordaria? Então, como fazemos? Como conseguimos clareza aqui? Então, quero abordar, a partir de uma perspectiva, sim, vou chamar de a cabala do aquecimento global. Você poderia dizer a cabala do ambientalismo, a cabala de
preservar este planeta, no qual temos a bênção de viver. Então, o que está no cerne de tudo isso? O que está no cerne de tudo isso é que, ao longo da história, veja, as pessoas sempre procuraram maneiras de melhorar suas vidas e o desenvolvimento de energia, de todas as formas de energia, faz parte disso. Quero dizer, essencialmente, pode-se dizer que toda a tecnologia, consiste em usar menos energia humana para produzir mais resultados. Então, se você pode criar a industrialização e onde, com o apertar de um botão, é possível produzir 1000 vezes mais força do que cavalos, vacas ou outros animais de verdade, então você alcançou algo, mas há um preço a pagar, porque a industrialização, só para usar esse exemplo, precisa de alguma forma isso tem efeitos colaterais. Isso pode ter outros impactos. No nosso caso, pode ser a emissão de carbono e outras emissões que, no final das contas, também podem ter um impacto negativo na natureza. Veja, o fato de termos desenvolvido sacolas plásticas, embalagens plásticas, são muito boas. Do ponto de vista da eficiência, são excelentes. Mas então, as sacolas plásticas se acumulam e causam muitos danos, especialmente na água e a vida selvagem, incluindo a vida marinha e assim por diante. Então, você sempre precisa pesar os dois lados. Agora, quando o dinheiro entra em cena, como mencionei, é claro que as pessoas ficam envolvidas, porque ou é a indústria delas ou a indústria concorrente. Então, o dinheiro entra em jogo. E aí, claro, criamos órgãos de fiscalização, denunciantes. As pessoas deveriam ser objetivas e zelar pelo bem da população, já que existem interesses subjetivos, especialmente interesses financeiros, alguém deveria estar atento. Quais outros fatores determinam, então, quando você pesa os prós e contras de qualquer tipo de tecnologia? Agora nós desenvolvemos combustíveis fósseis, então eles basicamente têm 120 anos desde que o petróleo foi descoberto, o que fez parte fundamental da industrialização e do desenvolvimento de tantas tecnologias, incluindo o automóvel e os aviões, e os diferentes modos de colheita de alimentos e afins, etc, etc. Sem falar de todas as outras tecnologias que só aumentam e ampliam esse cenário. Certo, então agora que temos isso, descobrimos depois de um tempo que, apesar de todos os seus benefícios, isso tem efeitos colaterais. Isso afeta a natureza. Lembro que no início dos anos 70, quando eu estava no ensino médio, falava-se muito sobre o fato, lembro dos nossos professores, os professores de ciências, dizendo que até o ano de 1990, estou falando dos anos 70, em 1990, todos os recursos naturais como combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, etc., incluindo alimentos, estariam esgotados porque a população está crescendo e não haveria o suficiente para ninguém. Mas não foi assim que aconteceu. Primeiro, aprendemos a conservar energia. Em segundo lugar, devido a vários fatores, como o embargo ou outros motivos. Além disso, aprendemos também a desenvolver alimentos, de maneiras que não esperávamos. E, por fim, havia muito mais recursos do que poderíamos imaginar. Hoje em dia, ninguém vai fazer uma previsão de quando os combustíveis fósseis vão se esgotar. Debaixo da terra, e nos lugares do mundo que são ricos em petróleo ou em combustíveis fósseis. Por quê? Porque ninguém realmente sabe. Meu ponto não é que eles estavam errados. É claro que você faz de tudo para conservar. Mas quais fatores determinam isso? Então, a cabala do aquecimento global e a cabala de todas essas questões. Vamos falar sobre mais um ponto que a maioria das pessoas não discute. Estamos discutindo se somos capazes de nos beneficiar de algo e destruir a Terra nesse processo. Portanto, basicamente, estamos nos beneficiando hoje, mas nossos filhos, nossos netos, terão que pagar o preço devido aos nossos chamados excessos e por sermos mimados. Então, a chave aqui é, claro, a terra natural, mas há mais um fator. E é isso que a Cabala traz para a discussão. A santidade da vida e a santidade da terra. Existe uma afirmação real. Há uma proibição divina. Não destrua nada sem propósito.
Ou basicamente não destrua nada, porque se aquilo tem um propósito, não é destruição. Você não tem permissão nem de arrancar uma folha de uma árvore e esfregá-la sem motivo algum. Uma história linda que sempre me toca é que quando o quinto Rebbe de Chabad estava caminhando com seu filho pequeno, ou talvez não tão pequeno seu filho, eles estavam passeando em um jardim, e seu filho pegou uma folha e simplesmente a esfregou. Eles estavam conversando sobre algo e seu pai o repreendeu, dizendo: "Que direito você tem de perturbar a trajetória desta folha, apenas esfregando-a, sem motivo algum?" Então, há outro elemento, especialmente do ponto de vista cabalístico, de que tudo possui centelhas divinas e, assim, tem poder e energia divinos com os quais não temos o direito de mexer. Então você pode perguntar: como podemos comer? Seja animal, vegetal ou mineral. E há aqueles que dizem: eu não tenho problema com vegetal e mineral, mas tenho problema em comer animais. Bem, desse ponto de vista, tudo deveria ser proibido. Que direito você tem de perturbar a trajetória de um mineral, sal, água e outros objetos? O fato de haver tanto disso, o fato de que você não pode viver sem isso. Uma vez alguém que é vegetariano me disse, eu perguntei, e quanto aos vegetais, você pode consumir? Ele disse, bem, então nós vamos morrer. Eu disse, então sua vida é mais importante do que a dos vegetais? Quem determinou isso? Então aqui está a questão. É assim que os cabalistas a abordam. Eles dizem que você está quende. A verdade é que não temos direito de consumir, tocar ou de qualquer forma interferir, não só em alarmes de fumaça e aviões, mas em qualquer item, qualquer ínfima parte, cada fibra da existência que é sagrada. Está repleta de energia espiritual, não apenas pulsando com energia subatômica, mas com energia espiritual. Que direito você tem de tomar, exceto que há uma exceção, porque a mesma energia divina que investiu e criou essas coisas disse, eu lhe dou permissão, se você consumir mineral, vegetal ou animal, para um propósito que melhore o mundo de forma produtiva, então você está elevando essas centelhas. E é aí que a Cabala fala sobre elevar as centelhas, mas somente sob essa condição. Se você se entregar por interesse próprio, por egoísmo, e não houver um benefício maior vindo disso, que direito você tem de fazer isso? Existe uma expressão assídica que diz que uma pessoa má anda na rua e os paralelepípedos gritam, mas metaforicamente. Que direito você, uma pessoa má, tem de transgredir? De andar sobre mim? Nós nunca transgredimos, nunca fomos contra o nosso. O plano divino, a ordem cósmica da existência. Você, um transgressor, que direito tem de andar sobre mim? Ou seja, o universo é um universo sagrado e cada detalhe dele, cada fibra, cada célula, cada DNA, está repleto de uma energia poderosa esperando para ser liberada para propósitos positivos, para transformar o mundo em um lugar melhor. Então, quando você leva isso em consideração, o meio ambiente, incluindo o aquecimento global ou qualquer outro impacto neste universo, não é apenas uma questão de conveniência. Nós não temos o direito de destruir o mundo, em benefício daqueles que virão depois de nós. Porque digamos que todos os seres humanos na Terra dissessem, sabe de uma coisa? Queremos aproveitar isso agora. Quem se importa com o que vai acontecer? Mas há outro elemento. Temos uma responsabilidade perante algo superior, perante um poder maior, uma ordem superior. E isso não é desprezível. Não é como se você dissesse, tudo bem, se eu ganhar dinheiro suficiente, ou se eu me beneficiar pessoalmente com isso, está tudo certo. Ou se nós, coletivamente, nos beneficiarmos com isso. Não se trata de você. Trata-se de um propósito divino, um propósito superior. Portanto, a questão do aquecimento global, eu não estou aquecimento e não estou entrando agora no mérito dos argumentos de um lado ou de outro. Isso também precisa ser estabelecido, sobre o que falaremos em um momento. Então, a questão também é, assim como com a folha, que direito temos de fazer algo, seja usar ar-condicionado, ou porque nós amamos carne e o consumo de carne, e outros fatores que contribuem, de certa forma, para que o monóxido de carbono seja liberado, o que acaba afetando o clima e afeta o próprio universo e o planeta e até mesmo o coloca em perigo, como alguns argumentam. Nós não temos esse direito por causa desse elemento divino e sagrado superior. E quando você adota essa abordagem, isso é a única coisa que importa.
Não é questão de finanças, não é questão de si mesmo, não é interesse pessoal, não é grupos de interesse, nem outros tipos de fatores que são todos voltados para si mesmo. Então, se alguém argumenta, pode fazer um argumento bonito, né, uma ótima campanha de relações públicas. Você descobre que, na verdade, é só porque alguém quer lucrar. E então você tem alguém lucrando do outro extremo. É como a piada sobre os mesmos. Fabricantes de radares para a polícia pegar. Quem está acima da velocidade serem os mesmos que fabricam os detectores de radar. Então, basicamente, os fabricantes dos ratos também estão fabricando as ratoeiras. Ratoeira, você precisa de um rato melhor. Você precisa de um detector de radar melhor para um radar melhor, então um radar melhor e conseguir para neutralizar o radar, o detector de radar melhor. E isso vira um ciclo vicioso. Então a pergunta é, como é que determinamos? Como é que determinamos? Então há alguns fatores que precisamos levar em consideração. Não vamos esquecer a subjetividade. A primeira coisa é importante. Quando ouço que alguém é alarmista de um jeito ou de outro, um alarmista diz que tudo não passa de uma teoria da conspiração. Seja a teoria da conspiração de que as tecnologias de energias alternativas estão sendo desenvolvidas, ou a conspiração daqueles que não querem permitir isso. Bem, a primeira pergunta que você faz é: quem está por trás disso? Então, se você realmente quiser investigar, pode descobrir que existem interesses especiais em ambos os lados, como mencionei antes. Então, o que você faz? Se você realmente se importa com o planeta e realmente se importa com o plano maior, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. A todo momento tomamos decisões. Sabe quanta quantidade de lixo produzimos? Quanta comida jogamos fora? Se começarmos a olhar para nossas vidas pessoais e enxergar o mundo ao nosso redor, nosso cantinho do mundo é tão sagrado quanto. Comece pela sua própria vida pessoal. Antes de mudarmos o mundo, o que você está fazendo com a sua própria vida? Sabe, eu conheci alguém que estava um grande ambientalista. E não sei, a conversa acabou indo para esse lado e ele começou a falar sobre questões pessoais e estava tendo muitos problemas em casa. Depois, um dos filhos dele me contou que, infelizmente, esse homem é agressivo fisicamente com a esposa e com alguns dos filhos. Então eu pensei comigo mesmo, olha só a ironia. Ele está pronto para proteger o meio ambiente e considera isso sua missão de vida, mas não consegue evitar machucar alguém, um ser humano. Isso não é o abuso? Não estou sugerindo que todos sejamos perfeitos e 2 erros não fazem um acerto. Mas será que ele entende a própria hipocrisia? Então, quando você começa a observar, percebe que é assim que ele está construindo sua reputação. Ele está desenvolvendo uma tecnologia, espera conseguir uma patente, e talvez esteja fazendo coisas boas. Mas vamos colocar as coisas em contexto. Não estou sugerindo que não devamos lutar pela santidade desta terra. Pelo contrário. Eu, por exemplo, acho que é uma questão de santidade. Não é apenas uma questão de interesse pessoal, de coexistência e de garantir que este planeta seja o mais saudável possível. Ou que, quando você vê dor, quando vê um animal sofrendo, ou vê a vida selvagem ou marinha sendo reduzida devido à tecnologia humana, ao esforço humano, às transgressões humanas, é claro que isso nos afeta, mas esse é o único fator. E o que acontece se você não viu isso? Ou não se importa porque há tantos animais por aí mesmo e o meio ambiente é capaz de se regenerar. Então, é uma combinação de apreciarmos a santidade de tudo, mas também sermos inteligentes, sábios e experientes, e reconhecermos que existem interesses. Portanto, minha sugestão, começa pela sua própria vida, como você se trata, como você trata as outras pessoas. Você sabe, até mesmo se mutilar é considerado, do ponto de vista cabalístico, proibido. Por quê? Você está apenas machucando a si mesmo. Você não tem permissão para se mutilar porque o corpo não é seu. Você não criou o seu corpo, assim como não criou o ambiente. Não é seu, para que você possa fazer o que quiser com ele. É uma propriedade divina que foi dada a você para cuidar. Se alguém lhe dá um presente, você não o devolve mutilado. Então tudo se baseia na mesma coisa, respeitar sua própria vida. Não como se fosse sua, mas como parte de algo maior. Respeitar as pessoas ao seu redor, família imediata, entes queridos, desconhecidos.
Trate todos com essa santidade, não apenas a camada de ozônio e não apenas a energia renovável. Isso faz parte e eu vou chegar lá em um momento. Mas comece pelas coisas sobre as quais você tem controle. A maioria de nós não tem controle sobre as grandes tecnologias em desenvolvimento e as batalhas que nós já foram travadas e ainda serão travadas. Então comece apreciando a santidade. Menos desperdício. Meu grande professor, meu mentor de quem aprendi, tornou-se algo natural para mim, nunca usava papel extra. Ele escrevia suas respostas no verso de um envelope. E não porque era pão duro, pelo contrário. Ele valorizava tudo e tudo deveria ser usado ao máximo. Sempre que possível, eu imprimo. Eu faço muitas impressões, obviamente, como escritor. Então, eu sempre imprimo no verso do papel. As pessoas olham para mim e dizem, por que você tem isso? Por que sua conta está desse? Ah, outro lado da página. E novamente não se trata de economia, é simplesmente usar as coisas ao máximo. No templo sagrado, nada era extra. Tudo era usado ao máximo, porque é uma demonstração de respeito. Usar algo por completo. Então, demonstre isso na sua vida pessoal. Esse é o começo da cabala, não apenas do aquecimento global. A cabala da sua própria apreciação pelos presentes que recebemos, seja comida e sejam objetos, sejam tecnologias. Nós damos tanta coisa como garantida, simplesmente fazemos as coisas sem nem pensar duas vezes. Sim, apague as luzes quando não for necessário. Todo o universo não foi criado só para você e para que você faça o que quiser com ele. Ele foi criado para que você seja responsável por ele. Para que seja um jardineiro neste grande e belo jardim cósmico. E sim, agora isso se estende ao meio ambiente. Quando você tem essa atitude, você tratará os seres humanos com sensibilidade. Você tratará os animais com sensibilidade. Você tratará, sim, plantas e vegetais com sensibilidade. E até mesmo minerais. Tudo. Cada átomo, cada partícula subatômica. Falam sobre quantas bactérias uma pessoa mata ao sair da cama de manhã. Ok, a maioria de nós não tem consciência disso. Nem sequer pensamos nisso, já que algumas coisas não estão sob nosso controle. Cada movimento que você faz vai afetar alguma coisa. Mas o mundo também tem uma resiliência muito profunda e misteriosa. Isso não significa que devemos fazer qualquer coisa que o prejudique. Temos que fazer tudo, como eu disse, é um mandato sagrado, um mandato divino de que devemos proteger nosso mundo, nosso meio ambiente e tudo, até mesmo a folha de uma árvore, como mencionei. Então, quando você tem essa atitude, sabe como você olha para o aquecimento global, para a energia? Você vai enxergar isso como um presente sagrado, que nos foi dado e como estamos usando esse presente. Estamos usando da melhor forma possível? Existem líderes hoje que pensam dessa forma. Ou tudo se resume à economia e aos negócios, seguir o dinheiro? Eu espero que sim. Mas quanto mais de nós, na base, exigirmos essa abordagem e essa atitude e insistirmos absolutamente em total divulgação e total transparência dos seus interesses, eu lhes asseguro, podemos criar uma revolução nesse sentido. Agora, as pessoas não falam sobre isso dessa forma porque ficamos presos nesse argumento, polarizado. Você é a favor do verde? Você é anti-verde? Você nega a ciência, que parece atestar que o aquecimento global é uma realidade? Olhe para as mudanças no clima. Olhe para a volatilidade. Ou então, no outro extremo, você descobre que alguém que está defendendo tem outros interesses próprios. E eu não estou tentando desqualificar nenhuma ciência. Os próprios cientistas têm discordâncias. Os próprios cientistas, assim como médicos, também podem ser pagos por lobistas. E não estou sugerindo que todo mundo seja corrupto. Mas sabe de uma coisa? Tendências e preconceitos têm impacto na nossa abordagem da vida. Por isso precisamos ser, de baixo para cima, da base, pessoas que nosso mandato precisa ser um chamado claro. Estamos aqui para respeitar a dignidade e a santidade de cada fibra da existência. E tudo o que puder ser feito para causar menos dano ao nosso meio ambiente, menos dano à nossa atmosfera, deve ser feito. Tudo o que puder ser preservado, reciclado, renovável por todos os meios. Que assumamos a responsabilidade pela santidade disso. Não é uma questão de negócio. Agora, se alguém ganhar dinheiro nesse processo,
por todos os meios. Não estamos dizendo que as pessoas não possam ganhar dinheiro, mas isso deve ser transparente e aberto, para que saibamos que isso não está influenciando as decisões das pessoas, seja exagerando, superestimando ou subestimando as situações em questão. Então, com isso em mente, aqui estou eu, Simon Jacobson, do Meaningful Life Center. Estamos comprometidos, exatamente com isso, com uma vida significativa, em encontrar um propósito em cada partícula, em cada célula, em cada fibra da existência e, sem dúvida, em respeitar uns aos outros da forma mais profunda, permitindo que possamos nos comunicar. E é por isso que eu dou as boas-vindas. Mais do que dou as boas-vindas, eu incentivo você a, por favor, compartilhar, curtir, comentar. Mesmo que você discorde de mim, não tem problema algum. Você tem esse direito sagrado de fazer isso. E vamos conversar. Algo que também está se tornando uma raridade hoje em dia, a capacidade de se comunicar, especialmente entre pessoas que podem ter abordagens diferentes sobre as coisas e que possamos todos celebrar a santidade da nossa própria e pequena vida. Nossa pequena vida não é tão pequena assim. Como? Um grande rebê certa vez disse, um grande rabino místico disse, que devemos descobrir a grandeza em cada coisa pequena e a pequenez em cada coisa grande, e reconhecer isso em nossas vidas. Mantenha contato. Foi um prazer, como sempre. Estamos aqui todos os domingos. Eu faço uma transmissão ao vivo, Meaningful Live, às 15 horas, horário do leste do EUA. Por favor, compartilhe, comunique, curta, inscreva-se. De todas as formas possíveis, vamos manter contato. E vamos criar a revolução, essa revolução de base da Cabala, a santidade da vida em geral, incluindo tudo neste planeta. Fique bem, seja abençoado e mantenha-se saudável. Muito obrigado.